Olá! Estamos ao vivo aqui no Instagram e o tema da nossa live de hoje é já para você aproveitar a semana para se livrar um pouco dos gritos. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Eu fico muito animada sempre para falar sobre esse assunto. É um assunto que todo mundo gosta de ouvir. Afinal de contas, quem é que não grita? Você deve gritar, né? Eu também. Então, a gente vai entender o porquê dos gritos hoje. Aliás, a ideia é eu te dar 5 maneiras de chamar a atenção das crianças sem gritar. Será que a gente consegue? Vamos construir isso até o final dessa live. Deixa eu ver quem já tá por aqui. É bom ver vocês, gente. Eu fico super feliz, animada quando vocês chegam aqui. A Tila tá aqui, a Yasmin, a Líria, é isso? A Júlia, a Pamela, a Márcia. Oi, Márcia. Oi, Thelma. Oi, Yasmin. A Fran também já tá por aqui. A Ana, a Simone, a Mônica. Já tenho várias pessoas aqui, que demais, adorei! M. Barbosa, oi! Ai, gente, que bom ter vocês por aqui. Gente, a live de hoje vai tratar de um assunto que eu gosto muito. E eu já tenho que dizer que não vai ser uma live fácil para mim hoje, não vai. E se eu não tivesse passado por tantas coisas hoje no consultório, ou se isso tivesse acontecido ontem, por exemplo, eu nem teria trazido esse tema hoje, porque não é fácil lidar. Não é que não é fácil, eu amo trabalhar com as crianças, né? Amo. E talvez a minha maior missão seja ajudar os pais a salvar esse relacionamento, né? E hoje eu ouvi muitas coisas difíceis, então eu já tô assim muito emocionada e de verdade, quase mudei o tema da live, porque não é fácil, porque muitas das histórias vividas hoje têm a ver com o grito, né, com a explosão. E até antes de dar as 5 maneiras, né, para vocês chamarem a atenção dos filhos sem gritar, eu quero falar um pouquinho sobre as nossas próprias jangadas, né? Eu fiz uma live, essa live tá salva também no IGTV, quem não assistiu, corre para assistir. E eu fiz uma live sobre as nossas jangadas, né? Eu fiz uma metáfora, que às vezes a gente tem só a jangada para navegar. E a nossa jangada, ela é cheia de imperfeições, é cheia de caos, ela é cheia de medos, as nossas incertezas, frustrações e, claro, que também as nossas alegrias. O que eu quero dizer com isso é que eu sei que, de repente, você está navegando em uma jangada muito difícil com os filhos e até mesmo com a sua própria maternidade, com a sua identidade materna. E nada do que eu vou falar aqui desconsidera essa jangada. Eu tenho total noção do quanto a maternidade, ela caminha, né? Ela navega por oceanos tempestuosos, né? Então eu vejo vocês. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é para isso que a gente tá aqui nesse diálogo, não é? Pra gente se refazer, se reconstruir um pouquinho a cada dia, até a gente conseguir ficar boa, né? Que é só o meu desejo. Não quero nem uma mãe perfeita, só uma mãe boa. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo isso. E eu preciso começar dizendo que por conta dessas nossas jangadas, que são nossas imperfeições, nossos medos, nossos traumas, né? Nossas frustrações, os caos que a gente sobrevive a eles, a forma como nós reagimos com os filhos tem muito a ver com a forma como nós estamos sentindo. Isso não significa que eu estou tirando da criança o que é da criança e dando para os pais, né? Dando para os adultos. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a gente se olhar, né? Poder olhar para dentro e perceber que a forma como nós reagimos com os filhos tem muito a ver com a forma como nós sentimos.
E eu quero que vocês façam essa reflexão agora comigo. Eu vou dar 5 maneiras de vocês chamarem a atenção dos filhos sem gritar, tá? E maneiras, assim, 5 coisas que realmente funcionam, gente, porque eu já apliquei diversas vezes com diversas mães e funciona. Então, fica até o final para você ter essas 5 maneiras, tá bom? Eu quero que vocês façam o seguinte exercício comigo. Quando vocês estão em um dia bom, né, vocês estão bem, a jangada de vocês, né, tá navegando por um mar menos tempestuoso, é muito provável de as coisas parecerem mais tranquilas para vocês. Então, lidar com os filhos também é mais tranquilo. De repente, a criança tá brincando de bola dentro da casa e você não queria, não gosta disso. Mas naquele dia você tá de boa, você fala, filho, vamos brincar lá fora? Eu vou com você. Não tem dia que a gente acorda assim, mais disposto? Então faça esse exercício, tentem se recordar desses momentos. As crianças parecem cooperar quando nós estamos assim, não é? As crianças parecem cooperar quando nós estamos dispostas. Nos dias ruins, quando nós estamos mais cansadas, irritadas, qualquer movimento da criança desestabiliza a nossa ação com ela. E aí a gente reage também de forma violenta às vezes. Percebe? Olha só como a forma como nós reagimos tem a ver com a forma como nós nos sentimos. Se um dia estamos bem, né, nada, entre aspas, está acontecendo de ruim em nossas vidas, nós também agimos de forma mais amena com os filhos e aí eles cooperam mais. Mas o dia que estamos mais cansadas, irritadas, as crianças parecem que tiram a gente ainda mais do sério, né? Esse comportamento é um comportamento muito comum na relação mães e filhos, muito comum. E eu entendo que sim, as crianças às vezes, elas vão ter, o comportamento delas às vezes vão nos afetar. Por isso que eu falei, não tô tirando nada do que é da criança e trazendo pra gente. Não, o comportamento das crianças às vezes nos afetam mesmo, né? Nos fazem sentir, né? A gente se sente um pouco mais irritada. Uma das coisas que eu quero que vocês anotem pra vocês é que nos tornarmos conscientes, prestem bastante atenção nisso, do nosso estado interno muda a qualidade de interações com os nossos filhos. Nos tornarmos conscientes do nosso estado interno muda a interação, né? A qualidade da interação com os nossos filhos. Qual é a qualidade de interação que você tem com seu filho? Quando ele está fazendo a lição, qual é a qualidade dessa interação? Quando você quer que ele vá para o banho, qual é a qualidade dessa interação? Percebe? Olha, a gente está construindo uma história nessa live do nosso estado interno. Saber como você se sente, ter consciência do seu estado interno, muda completamente a qualidade de interação que você vai ter com seu filho. Isso é maravilhoso. Só que às vezes a gente não consegue ter uma qualidade muito elevada, né? E por quê? Porque as nossas jangadas, vamos lá lembrar, tem imperfeições, medos, tem traumas, tem dores, perdas. Percebe? O que tem na sua jangada? Pensa aí. O que tem na sua jangada? Então, as nossas jangadas são carregadas de coisas que faz, né, com que a explosão, o grito, o tapa no bumbum, o castigo aconteça. Por isso que quando a gente se torna consciente de quais são essas coisas, a gente pode mudar a qualidade de interação com a criança. Às vezes, ou mais do que nós imaginamos ou queremos, gritamos com os filhos. E gritamos muito, muito, não é? E por que a gente grita, gente? Por que será que a gente grita? A gente grita porque o grito funciona. A gente diz que o grito funciona. Sabe por quê?
Porque a gente, primeiro, diz para a criança que aquele momento é um susto. Então, quando a gente grita, o grito, ele funciona como um grande susto para a criança. A criança até arregala o olho, ela mexe o corpo. Por quê? Porque ela se assusta. Ela se assusta com o volume, ela se assusta com a força que esse grito tem. Dificilmente a criança parou de fazer o que ela estava fazendo e foi atender o que você estava pedindo por conta do conteúdo do grito. Fulano, vem pro banho agora! Dificilmente essa criança vai ouvir esse conteúdo. Minha mãe quer que eu vá pro banho agora. Essa criança vai pro banho porque a força e o barulho do grito assustou ela. Então, de novo, eu vou voltar. Ter consciência do nosso estado interno muda a qualidade de interação com nossos filhos. Qual é a qualidade de interação que você quer ter com seus filhos? Porque eu quero ter uma qualidade, não digo 100% porque é impossível, mas eu quero atingir pelo menos 60%, 70% de uma interação saudável, de uma interação onde haja uma troca nesse relacionamento. Dificilmente a criança vai ouvir o que está no conteúdo, não é? Do grito. Não, Mônica, não, vai ouvir mesmo que eu tô falando, eu sei, tem muita gente pensando assim. Então eu quero que vocês se recordem de quando vocês eram crianças. Vocês paravam porque vocês estavam atentas ao conteúdo ou vocês paravam porque vocês se assustaram? E aí? Quero que vocês pensem um pouco nisso. Gente, o grito funciona porque a gente diz que funciona. A gente chama uma vez, a gente chama 2 vezes, a gente chama 3 vezes, na quarta a gente já deu o grito. E aí ele funciona porque a criança, ela vai fazer o quê? Ela vai esperar sempre o seu grito. Porque você ensinou para ela que é só no susto que a gente tem que funcionar. Aí, às vezes, as mães me perguntam, né? Mas, Mônica, eu não consigo parar de gritar, o que eu devo fazer? Olhe para o seu estado interno, porque senão a gente vai fazer um efeito moinho. Sabe o moinho, gente? Moinho de vento? Vocês sabem que eu adoro metáforas, né? Eu adoro, assim, adoro mesmo. Mas vamos pensar em um moinho. O moinho, ele tem aquele movimento para fazer a água vir, né? Ir, vir, ir. E aí, por conta desse moinho, ele gera uma energia, inclusive. Mas olha que interessante, o efeito moinho do grito acontece porque você teve que começar. Você gritou a primeira vez, você gritou a segunda vez e a terceira vez você teve que dar um grito ainda maior. Então você entra em um ciclo do moinho do grito, porque você vai ter que gritar todos os dias para funcionar, para ter energia, para esse relacionamento ter uma energia. Para esse funcionamento gerar algo para alguém. Ou gerar a obediência para vocês, ou gerar, enfim, um desconforto para a criança. Percebem? Mônica, então é errado gritar? Gente, eu não tô dizendo que é errado gritar. Eu tô dizendo que a gente precisa olhar para o nosso estado interno, para a gente não cair no ciclo, no efeito moinho. Esse efeito de ter que gritar todos os dias. Então é o efeito moinho, você tá sempre ali gritando. A criança, ela aprende que só precisa ir, só precisa te atender quando você gritar. Então não é, né, sobre, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Educar um filho não é sobre criar um filho, é sobre criar uma mãe. É sobre essa mãe se olhar. É sobre essa mãe abrir espaço dentro dela mesma para entender quais são as dificuldades que estão dentro do seu estado interno, quais são as frustrações, os medos, né? Qual é a sua culpa? O que está por trás do seu desapontamento, dos seus ressentimentos? Porque é isso que faz com que a gente se desconecte dessa criança e comece a usar o efeito moinho do gritar. Então, o gritar, chega um momento que ele vai virando, né, esse efeito. E por que funciona, gente?
Por que será que a gente cai no efeito moinho sobre o gritar? E por que ele funciona? Deixa eu ver aqui os comentários. Lembrei da minha mãe brigando, gritando, mas não lembro o que era. Olha que interessante, Pri. Você lembra da sua mãe gritando, mas não lembra do conteúdo. É sobre isso que nós estamos falando. A gente só se assustou, mas a gente não lembrou do conteúdo, entende? Eu acho que é isso que a gente precisa rever, e como eu sempre falo com vocês, esse é um IG da gente se reconstruir, sabe? Se construir de um lugar diferente, olhando para dentro. Não olhando para estratégias, mas olhando para dentro da gente. A Isa disse, eu acho que me sinto pior por gritar do que meus filhos ouvirem meus gritos. Sim, porque depois, qual é o efeito? A gente vai chegar nessa parte, mas depois vem a culpa, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso de um lugar muito aberto, muito mesmo. Agora, por que o grito funciona, né? Por que esse efeito moinho começa a acontecer? Gente, para quem não entendeu nada, o efeito moinho é só do gritar, é quando a gente começa a gritar todos os dias e a gente não para. Parece que a criança tá ali e a gente só grita, e a gente pensa, eu só grito, eu só grito, eu só grito. Você tá no efeito moinho, então fica até o final da live para você descobrir como sair dele. Mas esse efeito acontece, a gente grita porque existe uma variação de humor. Lembra, eu falei que a gente precisa olhar para o nosso estado interno, ou seja, para como nós estamos nos sentindo. Não tô falando da emoção secundária, não, tô falando de uma emoção primária, olhar para sua emoção lá dentro, que às vezes você nem sabe que tá lá. Às vezes você acha que você tá com raiva e na verdade é medo que você tá sentindo. Então, olhar mais a fundo. Mas há uma variação desse humor. Isso significa que um dia você diz assim para a criança, ó, eu não quero que pegue o meu celular. Aí a criança pegou, você vai lá e você dá um grito, eu já falei que não era para mexer no meu celular. No outro dia, você tá um pouco melhor, não tá tão irritada, não tá tão cansada. A criança pega o seu celular e você fala, filho, eu já pedi para você não pegar meu celular, né? Aí no outro dia, a criança pegou o celular de novo, só que você também já não estava mais em um dia bom. Aí você grita de novo. Eu já falei que eu não quero que pegue o meu celular. No outro dia, grita, mas grita menor. Percebe? Tem uma variação de humor. Que humor? O seu, lá dentro, não é da criança. Porque a criança, ela explora as coisas. Então, a gente vai dizer 1000 vezes para não colocar a mão no celular, mas ela vai colocar, porque ela está explorando esse espaço de grande conhecimento. Então, o que a gente precisa entender? Que a variação de humor é sobre como você está se sentindo naquele dia. Se você está mais irritado, você grita mais. Se você está mais frustrado, você grita mais. Se você está cheia de ressentimento, seja lá com quem ou com o que, você grita mais. Entende? Então, um dia a gente grita de um jeito e no outro de outro, mas pelo mesmo motivo. Então essa é a questão. Quando a gente não olha para o nosso estado interno, quando a gente não olha para aquilo que está acontecendo dentro da gente, a gente vai gritar ou vai agir de uma forma diferente pelo mesmo motivo. Aí a criança vai olhar e vai falar, entendi como funciona. Bom, até o grito chegar, eu vou fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Por quê? Porque a criança, ela é assim. Ela explora, ela precisa conhecer. E, inclusive, conhecer como nós somos, conhecer quem nós somos. Então, ela vai também testar aí, né? Então, eu quero que vocês pensem, mas de ontem e hoje, por que vocês gritaram? Eu quero que vocês façam essa reflexão. Se vocês gritaram, claro. Cansaço, irritação ou exaustão, né? Porque ainda é mais do que o cansaço. Por que vocês gritaram? Olhe para dentro. Não olhe superficialmente. A raiva, eu fiquei com raiva do meu filho. Isso não é a emoção primária, isso é a emoção secundária. Então vamos lá. Quero que vocês pensem. Cansaço, exaustão, irritação, frustração. Pelo que vocês gritaram? Aí, quando nós fazemos isso, a gente acaba sentindo culpa.
não é? E a culpa, ela é um sentimento que precisa existir, porque ela faz com que a gente pare e pense, puxa, como eu pude fazer isso? E aí ela pode ser uma força motriz para você pensar, como eu posso fazer diferente? Como eu pude fazer isso, como eu posso fazer diferente? Gente, é para anotar isso e deixar na geladeira. Deixa na geladeira para todos os dias, quando vocês forem beber um leite, um suco, uma água, lavar a louça, passar pela geladeira e se lembrar disso. Como eu pude fazer isso? Como eu posso fazer diferente? Então, a gente vai sentir culpa e a gente tem duas saídas. Se perguntar, porque se perguntando traz a sensação do quê? Do olhar para dentro. E aí se perguntando de novo, o que eu posso fazer de diferente? Essas duas perguntas salvam a relação de vocês, né, com os filhos. Então, ó, eu já vi que teve gente que colocou aí, né, o que está por trás do seu grito, da sua raiva e da sua culpa. Irritação. A Isa colocou. Agora observa se a irritação é por conta das crianças ou é por conta de algo na sua vida que não tem nada a ver com as crianças. Observe isso, gente. Cansaço, irritação, ó, observa, Márcia. E aí? Frustração, exaustão, observa aí, Simone, dentro de você. A frustração é pelo quê? A exaustão por quê? O cansaço, percebem? Quando a gente vai se fazendo essas perguntas, a gente vai achando espaço para a gente atuar de uma forma muito mais bonita, muito mais prazerosa com os filhos. Quando a gente não se pergunta os porquês, aí a gente só se penaliza, porque a gente vai sentindo culpa, não se coloca no processo de transformação, e aí a gente só vai se sentindo cada vez mais, o quê? Pesada, cansada, se achando uma péssima mãe. E aí a gente sai da culpa e vem pro sentimento de vergonha, porque é a vergonha que faz a gente se sentir uma péssima mãe. Percebem? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Agora, se vocês não sabem identificar o que está por trás da culpa, o que está por trás da vergonha, o que está por trás da sua raiva, aí eu já sugiro que você se prepare para fazer o meu curso, porque aí você vai saber de vez, tá bom? Então já sugiro isso, fica aí anotado, também anota e deixa na geladeira, tá? Então é isso, se você não sabe, se prepare mesmo, porque é importante saber. Eu vejo assim constantemente no consultório e nas palestras que eu dou, as pessoas sempre me perguntam, Mônica, não sei o que fazer. E aí eu sempre faço, precisa descobrir o que é que está por trás da sua frustração. Por que você está frustrado? Educar é repetitivo e é muito cansativo. E é cansativo exatamente porque é uma parte importante de estar nesse mundo. A gente está aqui para aprender e para ser feliz, né? Para aprender e para ter alegrias. Então, por isso que é cansativo, minha gente, é uma canseira danada educar uma criança. Eu tenho certeza disso. Mas o que eu também tenho uma certeza é que, além do gritar, não ensinar nada, ele coloca a gente nesse ciclo da culpa. Então, além de gritar, não ensinar nada, o gritar coloca você no ciclo da culpa. Por isso que eu acho, e eu repito, né? Antes da gente saber quais são as 5 maneiras para você chamar a atenção dos seus filhos sem gritar, você também precisa olhar um pouco para dentro e descobrir como que o seu estado interno está conduzindo a sua caminhada com seu filho, né? A Érica disse assim, minha filha me falou que percebe que eu fico irritada quando estou cansada. Achei incrível ela perceber isso, olha que maravilhoso. Até porque a criança, ela sente nossa energia, né? Então, realmente é maravilhoso ela ter sinalizado. E aí a gente senta junto e chora se for necessário. E deixa a criança saber que sim, nós estamos cansadas. Porque elas vão poder ajudar. Quando a gente comunica a emoção certa para a criança, essa criança devolve também a emoção certa, né? Certa nesse contexto, tá, gente? Nenhuma emoção é errada.
Mas quando a gente comunica a emoção para a criança, ela devolve essa emoção também com muito acolhimento. Então, nessas horas a gente senta, né, para se refazer junto com a criança. Nunca teve a ver com criança, é tudo por falta de controle que achamos que temos e quando vemos que não temos. Exatamente. É sobre a gente, sempre. É sobre o que a gente aprendeu a ser, como nós aprendemos a ser. É sobre as histórias que nós vivemos com as nossas avós, com as nossas mães, né? Quem teve aí bisavós junto, é sobre as nossas bisavós também, né? Sobre as histórias delas, histórias vividas por elas. Então, é sobre ser quem nós somos, né? E quando a maternidade chega, ela rompe muitos processos dentro da gente ainda em construção. Olha que interessante, a gente ainda está em construção quando nós nos tornamos mães. E aí a maternidade rompe, né? Meio que separa, dicotomiza esses processos da construção do eu. Então, quando o grito chega, é porque alguma coisa já foi rompida há muito tempo dentro da gente. Exaustão, falta de rede de apoio, inclusive do marido. Vamos ter uma conversa aí, né, com o parceiro. Algo que me deixa muito triste é ver meu filho gritando com a irmã menor, porque sei que ele está reproduzindo um comportamento ruim que eu tenho com ele. Exato, e as crianças vão repetindo, vão reproduzindo, né? Frustração justamente porque é cansativo, você não vê resultado de tudo. Agora, gente, então vocês podem me perguntar de repente, mas fazer o que então? O que a gente faz, Mônica? Dá aí a receita logo. A fazer o que então? Gente, tudo menos seguir em frente. Tudo menos seguir em frente. A gente sabe quando nós estamos ficando bravas, nervosas, que aquece tudo dentro da gente, o coração bate forte, a gente fica vermelha, a mão até fecha, né? A gente tem uma reação, o olho arregala, ou seja, a gente sabe o que fazer então, tudo menos seguir em frente. Menos seguir em frente. O desafio é enorme, eu sei, porque não é fácil a gente sair de cena para voltar e atuar, mas a gente tem que fazer de tudo menos seguir em frente, principalmente se a gente está aprendendo a se olhar, né? Quando a gente está aprendendo a se olhar, a gente tenta respirar fundo, até porque eu acho que eu já falei isso aqui em outras lives, mas eu vou repetir do porquê que seguir em frente é ruim. Primeiro porque quando nós estamos nervosas, né, o nosso sistema límbico ele tá ativado. Então ele vai lá, ativa, aperta um botãozinho, pim, ativou. Automaticamente, ele ativado, o cérebro começa a te mandar hormônios para você, do cortisol, por exemplo, que é um hormônio que vai fazer você fugir ou lutar. E aí o seu sistema, né, o lobo frontal, ele meio que se desliga, que aqui é a região do pensar. Então a gente tá ali agindo na emoção, não tá conseguindo pensar. Então quando a gente faz tudo menos seguir adiante, significa que a gente tá respirando, a gente saiu de cena para respirar. Automaticamente o sistema límbico se desliga e a gente volta a pensar. Então às vezes a gente age sem pensar, porque a gente não se permitiu sair de cena. Ir até o banheiro, até a cozinha, até a área, enfim. Percebe? E isso também acontece com as crianças. Por isso que a gente fala, vamos respirar? Respira. Porque quando a gente respira fundo, a gente organiza de novo o nosso cérebro, né? E aí a gente volta a pensar. O desafio é enorme. Cuidar das nossas rachaduras, né? Do que tem nas nossas jangadas é enorme, né? Porque de alguma forma não é fácil a gente olhar para o nosso coração e cuidar das dores que tem neles, dos nossos desejos, dos nossos medos, dos sonhos que foram frustrados. É muito difícil a gente olhar para os nossos corações e dar conta de que sim, que tem coisas ali que a gente não queria que tivesse acontecido. Mas se a gente sabe que tá ali, que tá machucando e que tá fazendo outras pessoas ao nosso redor se sentirem também acuados,
prejudicados, a gente precisa dar um jeito de cuidar. Porque cuidar é a coisa mais preciosa que nós temos pra gente mesma, né? Quando eu cuido de como eu me sinto, automaticamente eu estou reverberando isso para quem tá ao meu redor, né? Então, às vezes, no trânsito, alguém fecha a gente. Se a gente se cuida, se a gente escolheu se cuidar e não dar o dedo, né? Como muita gente faz, gritar, xingar. Se a gente escolhe simplesmente aumentar o volume da música, automaticamente a gente tá cuidando. Entendem? Então, eu acho que a gente precisa só desse ponto. Esse ponto tão importante, que é olhar, é descobrir o que está por trás dessas coisas, né? Eu preparei 5 formas, assim, 5 maneiras simples pra gente olhar para isso um pouco. Que são estratégias, né? Que eu acho que vocês gostam muito de estratégias. Mas eu acho que vocês sabem que eu digo sempre que estratégia nenhuma vai funcionar se vocês não cuidarem do que está por trás das coisas, por trás do grito, por trás da raiva, por trás da culpa. Precisa cuidar do que está por trás, tá? Deixa eu ver aqui, estou amando. Que bom, Pamela. Liriane, é isso, Liriane? Acertei? Chorei aqui, me sentindo culpada, errada, ruim, insuficiente, não merecedora de ter ao meu lado o amor mais genuíno que é o de ter um ser tão cheio de amor e bondade. Caramba, como é difícil! Como é difícil! Você tá certa demais! É muito difícil. E você não está errada. Você está só sendo mãe, com todas as suas rachaduras, com todas as suas imperfeições, com todas as coisas que te aconteceram. Você está sendo mãe. E o seu valor é enorme, Liriane. Não pense que você não é merecedora do seu filho. Agora é que vem a parte mais bonita. Porque quando a gente entende que a gente precisa modificar algo, a gente vai lá e modifica. E é difícil pra caramba fazer isso. Mas eu tô aqui, né? Existe um espaço nesse G enorme para você mergulhar em cada live, em cada post e aos pouquinhos ir anotando, porque você vai transformar a sua vida como muitas mães aqui já se transformaram. Como muitas mães conseguem hoje educar e maternar com leveza. Eu tenho certeza disso. Então, sinta-se abraçada por todas nós. E você é sim merecedora desse amor tão genuíno que você tem ao seu lado, tá? Mônica é maravilhosa, sempre nutrindo todo mundo. Te amo, mulher. Também te adoro, Yasmin. Bom ter você por aqui. Muito bom mesmo. E é isso, gente. A gente não tem que se sentir insuficiente, não. Isso aí é um sentimento que acontece mesmo, né? E só conta a história do quanto a gente precisa olhar para esse pedacinho do nosso coração e cuidar dele. Só conta essa história. Vivencia aí a transformação, que o resto vem de graça, tá? Gente, é o seguinte, agora eu preparei algumas dicas para vocês, tá? A primeira delas, eu acho que vocês já até fizeram. E vamos ver, quem fez aqui, eu quero que coloque um coraçãozinho aqui. A Elaine diz, que bom que tem profissionais ajudando a gente a ser cada vez melhor. Que bom que você está aqui também, Elaine. Muito bom. A primeira dica que eu quero dar é que assim, olha que dica simples e fácil. Sussurra. Já sussurraram para os filhos ao invés de gritar? Gente, o efeito é incrível. É incrível. Quando a gente sussurra para os filhos, ao invés de gritar, eles vêm correndo para saber o que a gente quer. Já viveram isso? Já tiveram essa experiência? É muito, muito legal quando a gente sussurra para os filhos.
eles vêm correndo saber o que a gente quer. Então sussurre mais ao invés de gritar. O meu marido, ele tem uma brincadeira que às vezes até dá raiva. Ele fala assim, quando ele fala alguma coisa que eu não escuto e eu tenho uma perda auditiva no meu ouvido direito, né, aqui. Então, às vezes ele é bem pequena, mas eu tenho. Então, às vezes ele fala alguma coisa e eu fico... Aí ele fala assim, quer dinheiro? Ele sussurra, quer dinheiro? E ele faz isso às vezes com a Melissa também. Aí ela, que pai, o que você falou? Aí o que acontece? Ela vai até ele para ouvir de novo. Então, sussurrar ajuda muito a gente não gritar, né? E é um efeito contrário. Então, aproveitem, sussurrem ao invés de gritar, tá? É incrível porque realmente chama muito mais a atenção da criança do que o grito, porque o grito vai vir para aquele lugar do susto, né? Que a gente falou. O sussurro não, vai vir para o lugar da curiosidade. Então, entre se assustar e ser curiosa, a gente prefere uma criança curiosa, certo? Então, já começa a colocar em prática aí o sussurrar. Passamos uma semana sussurrando. E não é legal, Yasmin? Conta como foi a experiência. Eu só sussurro quando tem gente estranha por perto, tá vendo? Ó, usa mais. Parece que chama mais a atenção deles o sussurrar, exatamente. Eu acho isso muito legal. Uma coisa também que eu gosto de fazer é o tocar. Ó, já estamos na segunda maneira de chamar a atenção dos filhos sem gritar. Então é para todo mundo anotar. Tocar. Por quê? Porque o toque, ele reduz o estresse. Por isso que a gente gosta de massagem quando nós estamos estressados, cansadas. Por quê? Porque o toque automaticamente reduz o estresse. Então, ao invés de gritar, e às vezes, claro, a gente vai gritar porque a gente precisa de um socorro, tá? Né? A gente precisa, sei lá, tá no banheiro, precisa de uma toalha de banho, tá na cozinha, precisa de alguma coisa. Então, a gente vai dar um grito mesmo, e tudo bem. Mas quando a gente toca, a gente vai até a criança e faz assim, filho, você ouviu o que a mamãe falou? Automaticamente, esse toque já tira o estresse, essa criança não entra em embate, ela fala, mãe, não ouvi, o que é para fazer? Né? Ela já te pergunta o que é para fazer. Então experimentem sussurrar e tocar. Quando a gente se sente, né, tem sentimentos positivos, o que acontece? O que vocês acham que acontece? A gente se sente visto, a gente se sente respeitado, respeitada. Entendem? Então, quando a gente toca, a gente gera menos estresse, sentimentos positivos, porque a gente se sente visto. Então, essa mãe, ela foi lá, ela tocou, essa criança se sentiu vista e ela se sentiu considerada, respeitada nesse processo. Entendem por que é importante o tocar? A Yasmin colocou aqui a experiência dela, vamos ler. Foi muito bom, quase que uma experiência espiritual. A suavidade toca o interior. Exatamente. Olha que lindo isso, gente, que a Yasmin colocou. Ela fez uma semana do sussurro em casa. E foi quase uma experiência espiritual. Acho que fica a dica aí pra gente tentar também. Eu me abaixo no mesmo tamanho que ela, toco nela e peço para ela me olhar. Daí eu converso com ela. Será que funciona também? Sim, claro. Porque quando você tá ali, tá no toque, tá na mesma altura com a criança, você gera conexão. E é por isso que funciona depois de conversar, porque você primeiro gerou conexão, tá? Meu filho muito carinhoso, ele sempre fala, me abraça, mãe, eu te amo. É isso. E as crianças amam demonstrar, né? Amam. Agora, a terceira dica. Faça algo inesperado. A criança já espera acontecer o grito pela terceira vez. Pra quê? Pra te responder. Então, você precisa fazer algo inesperado. Algo que ela não esteja esperando. Por exemplo, de repente aparecer pulando na frente dela, dançando, fazendo uma careta engraçada, né? Você vai escolher aí qual é o movimento inesperado que você vai fazer. Mas fazer algo inesperado quebra totalmente já a rigidez da criança, as resistências,
né? Quando a gente quer alguma coisa e a gente faz tananana, alguma coisa assim, a criança automaticamente já ri. Isso significa que ela se conectou, né? Percebe? Percebem que é isso? Esse é o lance, são coisas simples que tem a ver com a nossa conexão, com a nossa disponibilidade de olhar e atender essa criança, né? Deixa eu ver aqui, meu filho muito carinhoso. Mônica, o que fazer quando os filhos estão brigando? Bom, primeira coisa, nunca tomar partido, porque quando a gente toma partido, a outra criança já se sente menosprezada, né? Mas em termos, assim, de quando elas estão brigando, o ideal é cada um no seu espaço. Olha, eu acho que não tá legal assim, então cada um vai ficar um pouquinho no seu espaço, vamos nos acalmar e depois a gente senta e conversa. Só isso, não precisa de muito, tá? Agora, a quarta coisa, gente, quando eu dava aula, eu já dei aula para classes, assim, gigantescas, né? Então, eu me lembro de uma vez que eu dava aula para uma classe do primeiro ano com 43 alunos na rede pública. E aí, eu tinha uma brincadeira, porque você imagina ter a atenção de 43 crianças no mesmo momento. É muito difícil. Se um é difícil, imagina 43. Então, eu tinha um jogo de palmas. Então, quando eu começava, e aí a conversinha tava demais, aquela bagunça, aquela coisa toda, eu fazia assim. E aí eu tinha um combinado. Quem ouvisse a minha palma, tinha que bater palma também. Então, o que acontecia? De repente, todo mundo fazia assim. Entendeu? Todo mundo voltava e batia palma. E aí, eles sabiam porque que era para que eles olhassem para mim de novo, porque eu estava falando sobre algo importante. Então, eu fiquei, assim, pensando durante muito tempo, né? Será que isso vai funcionar só com uma criança? Vou testar com a Melissa, quando ela estiver maiorzinha. E às vezes eu fazia com ela, então eu fiz o combinado. Filha, toda vez que a mamãe dá uma palma, você bate também. Ela, pra quê? Ué, pra você saber o que a mamãe quer falar com você. Então, às vezes, eu usava muitos outros recursos, né? Muito mais o sussurro, o algo inesperado do que esse. Mas às vezes eu fazia, eu batia a palma e ela olhava pra mim e ela fazia assim. Então, percebe? Coisas simples. Simples, um combinado. Qual é o combinado? Vamos bater palma. Você não gritou. E você fez algo divertido para a criança, porque uma das coisas que faz com que a criança pare para te olhar é porque ela acha divertido, né? É claro que se a gente usar isso o tempo todo, todos os dias, esse recurso ele fica saturado, então você precisa intercalar aí os recursos, tá bom? Agradeço pelo carinho. Eu sempre faço quando já pedi mais de 2 vezes para não mexer em algo e ofertei outro objeto para explorar. Boa dica também, anota aí, gente. Também sou professora na rede pública e sei bem o que é atrair a atenção de 35. Não é fácil, né, Márcia? Já anotei a dica, fica aí a dica, gente. Eu adoro essa coisa da palma. E às vezes quando eu faço as oficinas também, oficinas das brincadeiras afetivas, ou alguma outra coisa que envolve crianças, eu também utilizo o recurso da palma. Rapidinho eles voltam. Por último, é o quinto, né, gente? Já! Tá, o último. Eu já falei sobre isso várias vezes em lives aqui. Mas vou falar bem explicitamente agora, assim, bem claro para vocês. Espalhem bilhetinhos pela casa. Às vezes a gente brinca com essa história da geladeira, mas não é uma brincadeira, não. Quando a gente lê uma coisa, muitas vezes, isso vai, né, entrando na gente. A gente vai introjetando isso pra gente, entendeu? Então, façam bilhetinhos, deixem espalhado. Eu tinha antes uma estante, que não é essa, né, uma outra estante. Gente, ai, que dó, porque eu acho que a gente tirou, eu vendi a outra estante. Eu tirei, eu não sei se eu guardei, se de repente joguei fora, mas eu queria muito ter mostrado pra vocês. Nessa estante tinha um bilhetinho em forma de coração. E aí tinha um desenho da Melissa e em cima estava escrito: nesse lar se fala-se com amor. Então tinha esse bilhetinho e isso. E ficou anos na estante. Então todas as vezes que eu passava por aqui, ela ficava exatamente nessa posição, essa outra estante. Ela tinha um vidro, porque ela parecia uma cristaleira, sabe? Ela era um pouco menor. E aí tinha, então, nesse vidro colado esse desenho que ela fez e ela colocou.
Então, todas as vezes que eu passava, eu pensava, será que hoje eu falei com amor? Será que eu posso fazer mais? Será que eu posso falar com mais delicadeza? Percebem? Gente, são pequenas ações que faz, uma pequena ação que faz a gente pensar diferente. Então, aquele bilhetinho feito a lápis, eu lembro até hoje, era um desenho a lápis, eu, ela e o pai, e escrito, nessa casa fala-se com amor. Então, passar por esse bilhetinho mudava o meu dia, porque eu me preocupava, claro, e provavelmente mudava o deles, mudava o dela, mudava o do meu esposo. Percebe, gente? Tão simples, mas entra e modifica, desloca emocionalmente a gente. Quando desloca, sabe, sai do lugar e vai para um outro lugar melhor. Então é sobre isso quando eu falo, põe as frases na geladeira. É sobre a gente passar e ser tocada. É sobre passar e olhar e isso ter um efeito pra gente. Sabe? Um efeito na gente. Um efeito que transforma a nossa vida, que transforma o nosso dia. E é tão bonito lembrar desse bilhetinho, mesmo eu não tendo a estante com um bilhete mais. Quando eu passo por aqui, eu ainda me lembro do desenho a lápis e da frase, nessa casa fala-se com amor. Toca em mim até hoje, mesmo não estando no meu campo de visão. Entende? Gente, são coisas que podem fazer o nosso dia um dia muito melhor. E aí, de dias em dias, a gente ganha dias incríveis. Entendendo que sim, que somos humanas, que vamos falhar e que tudo bem, porque a gente vai olhar para a nossa falha como um grande aprendizado, como em qualquer outra situação. Se permitir ser mãe, uma mãe que tem, né, nas suas jangadas aí todas as suas imperfeições, seus caos, seus medos. É sobre isso, gente. É sobre a gente ter a escolha, ter a possibilidade de escolher, né? O que você escolhe para o seu dia hoje? O que você escolhe para o seu dia hoje? Eu escolho, às vezes, sair de perto, eu escolho propor uma brincadeira, eu escolho cuidar daquilo que me incomoda, dos meus desconfortos, eu escolho chorar, eu escolho ser abraçada, eu escolho pedir ajuda. Entendem? É sobre nossas escolhas. Toda essa live é sobre nossas escolhas. É sobre a gente poder dizer não, um não muito dentro da gente para quebrar o ciclo do grito. Quebrar o movimento, né? Como é que eu falei, gente? Deixa eu até rever aqui o efeito, não o ciclo. O efeito do moinho é sobre a gente olhar para nossas escolhas, né? Para fazer diferente e seguir adiante. Eu quero fazer muito um convite para vocês, de verdade. Eu quero que você se torne mais consciente do seu estado interno. Esse é o meu convite. Que você se torne mais consciente do seu estado interno, para você mudar a qualidade de interação com seus filhos. É possível, meninas? É possível. É possível vocês olharem para o estado interno de vocês para mudar a qualidade de interação? Eu não sei como vocês vão fazer isso. Me perguntem. Podem perguntar. E quem sabe juntas a gente consiga, né, fazer esse movimento. Quem sabe? A gente juntas, né? Uma dando dica para outra. Vai nos posts, gente, comenta, porque às vezes seu comentário vai servir para uma outra mãe. Use esse espaço como um espaço de transformação coletiva. Se ajudem. Usem isso, né? Escrevam depois que eu salvar a live as impressões de vocês sobre a live e deixem outras pessoas saberem o quanto vocês podem se transformar, se tornarem mais conscientes do seu estado interno. É só o meu desejo,
que vocês se tornem conscientes do estado interno de vocês. Porque aí a qualidade de interação muda. Ah, eu sou uma mãe perfeita? Não, não sou. E já tive que pedir muito perdão para minha filha. Muitas vezes. Às vezes eu fico até pensando assim, eu espero que ela não se lembre daquele dia terrível. Eu espero que ela não se lembre daquele meu período de insatisfações. Às vezes eu fico pensando as mesmas coisas que vocês. As mesmas coisas. Mas é sobre escolhas. É sobre a gente escolher ser, pelo menos naquele dia, um lugar de amor dentro do lar, sabe? Deixa eu ler o que vocês escreveram, gente. Tô amando a qualidade de interação na live, hein? Tô adorando. Estou emocionada. Ai, ela vai chorar de lembrar do bilhetinho. Vai, eu acho que vai. Eu tô, né, já chorando hoje. Escreve um livro com todas as dicas. Ju, o livro sai esse ano. Olha só. Vai, tá chegando aí um livro maravilhoso para vocês, gente. Vai ser um presente para todas nós. Vocês são um grande presente aqui no IG. Saber que eu posso compartilhar o meu pensamento com vocês é incrível. Aqui. Você é um ser de luz, o quão sortudos somos ter o prazer como professora. Obrigada, Liriane! Sinta-se abraçada, tá? Só ouvir verdade. Mais uma vez, Mônica trazendo facilidades para nossa vida. Não é? Não é, Paula? Eu, hein? Vocês ficam aí, ó, passeando de IG, gente. Tem que ficar por aqui, tem muita coisa aqui. Já falei, inclusive, para vocês sobre o volume do mundo, né? Mas aí fica para uma outra live. A Rô disse, lindo, Mo, saudade, Rô. Que notícia boa. É, tem muita coisa boa por aí. A Pamela disse, muito obrigada, Mônica. Ai, gente, é muito bom ouvir vocês. Ler um pouquinho o que vocês estão pensando sobre o que foi passado, tá? Eu vou encerrar já a live. Eu acho que já, né? Muitas emoções, eu achei que eu nem fosse conseguir fazer a live hoje, justamente por conta das experiências que eu vivi hoje no consultório, que tinham a ver, né, situações que as crianças trouxeram, a forma como elas se sentiam hoje, então foi bem difícil falar sobre nosso estado interno e ao mesmo tempo me lembrar, porque eu ainda não consegui me desligar dos atendimentos de hoje. Eu vou fazer o meu ritual de desligamento daqui a pouco no banho. Né? Vou acalmar aí a poeirinha dos meus pensamentos. Mas eu queria encerrar essa live dizendo para vocês que é um prazer enorme para mim fazer isso, né? De estar aqui e trazer aquilo que eu acredito, né? A minha verdade, vamos dizer assim. E que amanhã vocês se lembrem de deixar bilhetinhos pela casa, porque eu acho que eu vou fazer isso também. Vou pregar em algum lugar aqui nessa estante para lembrar, tá bom? Beijo. E quem fizer, tira um print e me marca para eu ver também. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Eu vou fazer com a Melissa, eu vou colocar, vou printar, vou colocar nos stories e vocês também, tá? Beijo, gente. Boa noite para vocês.